Olá, queridos, graças e paz. Aqui é o Roberto Jardim em mais um vídeo para vocês. Hoje quero trazer para vocês uma mensagem de esperança. Todos já vimos aquelas cenas de filmes em que o personagem está dirigindo em alta velocidade e de repente, quando tenta frear, descobre que os freios não funcionam, né? No mesmo instante, sua atitude muda. Os olhos arregalam, a testa franze, os lábios se apertam, a respiração acelera. O medo transparece por todos os poros. Tomado pela ansiedade, pisa várias vezes no freio, numa tentativa desesperada de controlar o veículo. Você observou o verbo que usei? Observou? Pois é, controlar. Isso é fundamental para compreender a razão desse personagem mostrar tanta aflição ao se ver num veículo sem freios. Note que ele não tem medo de dirigir. Notou? Ele não tem medo de dirigir, mesmo porque vinha fazendo isso com toda a tranquilidade. Tudo mudou quando se deu conta de que não tinha mais domínio, né, sobre o carro e que entrou em rota de colisão com algo que poderia até mesmo tirar, ceifar a sua vida. O temor de adoecer é bem semelhante. Aparentemente, estamos no controle desse automóvel, né, que nós chamamos de vida. Acordamos pela manhã, vamos onde queremos, comemos o que nos aparece, dormimos na hora que desejamos ou na hora que nós queremos. Mas a doença nos rouba esse controle. Quando ela chega, já não temos a mesma capacidade de fazermos as coisas como queremos. Ficar doente é sinônimo de perder o controle sobre o corpo. Algo nos tira das mãos esse poder. Ou seja, vírus, né, como nós temos visto hoje em dia nessa pandemia, bactérias, parasitas e outras coisas, etc. Ficamos sem freios e o volante da nossa vida vai parar nas mãos de forças invisíveis. E como no carro desgovernado, nosso maior medo é que o automóvel, que é o nosso corpo, acabe no fundo de um barranco ou então numa colisão com um poste. A aflição gerada pelo medo de adoecer não está ligada apenas à possibilidade de morrer, não, mas também a do sofrimento, não é verdade? Não podemos controlar isso, não poder controlar isso é desesperador. Você quer resolver o problema, mas percebe que depende de médicos, depende de remédios, vai depender de injeções, cirurgias, tratamentos. O resultado disso, queridos, não poderia ser diferente. Aí vem a ansiedade, tá certo? A pesquisa no Instituto Datafolha mostrou que os maiores medos dos brasileiros são, preste atenção, em primeiro lugar, ter câncer. O brasileiro tem muito medo de ter câncer. Em terceiro lugar, ter AIDS. E em quarto lugar, pegar dengue. É interessante vermos que 3 dos 4 maiores temores dos brasileiros, seja doença, não é verdade? A verdade é que temos verdadeiro pavor de perdermos o controle do nosso corpo e, consequentemente, da nossa vida. A gente às vezes adoece por isso, até morre quando a gente perde esse controle. A Bíblia, no entanto, fala de pessoas que tiveram plena confiança em que Deus está no controle das doenças. Viu? Viu, querido? Certo dia, por exemplo, Jesus visitava uma cidade chamada Caná. Ali vivia um oficial do rei cujo filho estava doente. Quando ouviu falar que Jesus tinha chegado à região, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho. Senhor, disse ele, venha antes que meu filho morra. Jesus simplesmente respondeu, pode ir, seu filho viverá. Olha aí que coisa linda que Jesus falou. Pode ir, seu filho viverá.
E aí o texto bíblico diz algo fantástico. O homem confiou na palavra de Jesus e foi embora. Isso está lá em João 4, 49 a 50. O homem confiou na palavra de Jesus e se foi. Imagine-se no lugar daquele oficial. Possivelmente você já teria recorrido aos melhores médicos, não é verdade? E aos remédios mais caros, muitas vezes inutilmente. De repente, um desconhecido lhe diz: pode ir. Será que você acreditaria? Difícil, não? É difícil mesmo. Mas aquele homem confiou que Jesus tinha controle sobre a doença de seu filho. Bastou isso. Confiança no controle de Deus. No Salmo 91, a Bíblia apresenta o grande remédio para o medo de doenças. Tá? E aqui eu queria só abrir um parêntese, queridos, para dizer para você o seguinte: existe certos tipos de doença que nós temos mesmo que procurar um médico, tá certo? Tem doenças mesmo que nós temos que ir ao médico, não tem como. Deus também colocou os médicos, né? Inspirou os médicos, deu inteligência para que nós pudéssemos consultá-lo quando fosse necessário. Então veja, existe um tipo de pessoa que não temerá. O Salmo 91 fala isso. A peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Isso está lá no nos versículos 5 e 6. Que incrível, não é verdade? É possível não temer pestes e pragas, doenças e destruições. Mas como? Quem é essa pessoa? O salmista descreve esse indivíduo destemido. Ele fala dele. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, isto é, quem vive próximo a Deus. Aquele que vive próximo a Deus confia nele. Mas não para por aí. Diz ainda que essa pessoa que caminha em intimidade com o Todo-Poderoso é quem pode dizer a ele: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Está lá no versículo 2. Confiança. Olha essa palavra maravilhosa. Confiança. Sim, para vencer o medo de doenças é preciso viver em proximidade ao Senhor e confiar nele. Tá certo? Se você está com medo de tudo o que pode sofrer quando vier a doença, lembre-se do que a Bíblia diz que devemos fazer. Lance sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. E uma vez que fizermos isso, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firme alicerce. 1 Pedro 5,10. Nosso nível de medo e ansiedade, quando pensamos em doenças, é diretamente proporcional à confiança, que depositamos em Deus. Se você tiver fé que Ele controla o destino de seu corpo e de sua vida, encontrará a paz de saber que, mesmo que venha a enfermidade, olha só, mesmo que venha a enfermidade, ela não é um carro desgovernado. Não é, não. O Senhor sabe a hora de frear e o Senhor também sabe a hora de acelerar. E Ele é um excelente motorista. Viu? Jesus é um excepcional motorista. Você pode acreditar nisso. Portanto, querido, quando vier o medo, quando vier a ansiedade, quando vier a dificuldade, o problema, olha, corra para Jesus. Confie. Faça como aquele oficial. Confie. Confie no Senhor Jesus. E com certeza Ele vai te abençoar. Viu? Querido, que Deus te abençoe. Amém. E que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Até a próxima. Até breve. Tchau.